Fala, galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de português, né? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Como sempre aqui, né, professor Gessonias. Vamos pro slide já? Vamos demorar muito não, né? Vamos logo pro conteúdo, vamos pro assunto. Tem muita coisa hoje, gente, a gente vai ver muita coisa. Então, vamos focar no slide, certo? Língua portuguesa, ensino fundamental nono ano, professor Gessonias. Conteúdo de hoje. Galerinha, pode pegar a atividade de vocês do SAEB. Nós vamos corrigir as questões do SAEB neste momento, certo? Vai ser a primeira coisa. Pegue aí a atividade. Lembre aí do gabarito que você marcou. Já enviou no MOB para o professor? Rapaz, já tinha que ter enviado, hein? Já tem mais de uma semana aí, praticamente, dessa atividade. E depois nós vamos falar de poema visual em duas questõezinhas, porque o tempo é curto, o tempo vai embora, ok? Então vamos observar isso, vamos aqui por parte. Então a gente vai começar. A nossa aula ela vai ter duas partes, questões do SAEB e poema visual, beleza? Então vamos lá, questões SAEB. São as questões que vocês vão fazer a prova Brasil no final do ano e são questões aí que tem tudo a ver com elas. As habilidades que a gente está revisando. Começa aí desse texto, né, o Lobo e a Cegonha, uma fábula. Vamos ler o texto primeiro. Creio que esteja boa visualização, não vou colocar o zoom não. O lobo e a cegonha. Deixa eu colocar aqui pelo menos o apontador da caneta. Um lobo devorou sua caça tão depressa, com tanto apetite, que acabou ficando com um osso entalado na garganta. Cheio de dor, o lobo começou a correr de um lado para o outro, soltando uivos, e ofereceu uma bela recompensa para quem tirasse o osso de sua garganta. Com pena do lobo e com vontade de ganhar o dinheiro, uma cegonha resolveu enfrentar o perigo. Depois de tirar o osso, quis saber onde estava a recompensa que o lobo tinha prometido. Recompensa? Berrou o lobo. Mas que cegonha pechinchona, que recompensa que nada. Você enfiou a cabeça na minha boca e em vez de arrancar sua cabeça com uma dentada, deixei que você atirasse lá de dentro sem um arranhãozinho. Você não acha que tem muita sorte, seu bicho insolente? Deu fora e se cuide para nunca mais chegar perto das minhas garras. Moral: não espere gratidão ao mostrar caridade para um inimigo. Certo? Refletindo aqui sobre o texto, a gente vê aí que o lobo é um predador da cegonha e ele deixou até de devorar ela, né? Porque ela ajudou ele. Porém, ele tinha prometido que ia dar dinheiro e ele não fez isso, né? O lobo me tirou. Lobo, rapaz, lobo é bicho. E sempre em fábula, rapaz, lobo em fábula pode saber. Ele é trapaceiro, o bicho é astuto. Enfim, e aí a moral da história. Você pode até fazer um favor para algum inimigo seu, né? Alguém que você não goste. Mas não espere muita gratidão, não. É isso que eles estão ensinando, né? Se agradecer, bom, né? Agora o que eu digo aqui é agora é uma lição minha, né? Lição de moral do professor Gessonias. Faça, sim, ajude, certo? Não espere. Você vai entregar aquilo que você tem, né? Se você pode ajudar uma pessoa, ajude, né? Por mais que você não goste dela. Se ela não lhe agradecer, se ela não lhe recompensar, aí o problema é dela. Ok? Primeira questão, de acordo com o texto, o que levou a cegonha a ajudou o lobo foi a vontade de ganhar dinheiro, no caso, gente, aqui é ajudar o lobo, certo? Enfim, o que foi que levou ela a ajudar o lobo? A vontade de ganhar dinheiro, o carinho que tinha por ele, a ameaça recebida dele ou o medo que tinha dele. E aí, o que foi que fez com que a cegonha fosse ajudar ele? Questão fácil, né, gente? Olha só, a gente pode observar, o texto já nos mostra isso. Com pena do lobo e com vontade de ganhar dinheiro, certo? Esse vontade de ganhar dinheiro aí é o que é mais forte. Tem a pena dele. Vamos ver se tem pena aqui nas alternativas. O carinho que tinha por ele? Não, nada a ver. Tem até a pena do lobo. A gente pode até ver se vai ter pena, né? A ameaça recebida dele, ele ameaça depois. Mas ele ameaça depois para não ter que pagar, né? Ele foi esperto. Ela me ajudou, mas não vou pagar ela não, vou aqui ameaçar. O medo que tinha dele? Não. Ela, na realidade, poderia ter deixado ele lá definhando, né? Já que ela tinha medo, mas não foi isso. Na realidade, ela estava ambicionando dinheiro, grana. Rapaz, dinheiro, rapaz. O negócio, quando fala em dinheiro, povo... Essa cegonha aqui é brasileira, hein? Brasileiro, quando fala em dinheiro... Brasileiro, ele dá até dinheiro para ganhar mais dinheiro. Quando diz, rapaz,
Vamos participar ali de um negócio acolá, se tudo der tanto, aí tu pode ganhar mais. Enfim, né? Para tu ver como é que é o caso. Vamos conferir o gabarito. Letra A, muito bem. Vontade de ganhar dinheiro. Facinho, né? Essa daí foi fácil. O texto é o mesmo. É a segunda questão da atividade de vocês, certo? O fato que desencadeia toda a narrativa é, ou seja, gente, aqui nós estamos observando qual é a ação principal do texto. Sem ela, o texto não existiria. Você imagina, o que eu posso retirar do texto? Que se ela não acontecesse, não ia acontecer o texto não ia ter sentido, certo? A ingratidão do lobo. A letra A está dizendo que é a ingratidão do lobo. A ingratidão do lobo já é um fato final, já é um desfecho do texto, ok? Não é ela que faz com... O lobo é ingrato sempre, na realidade. Então, não é esse fato aí que faz com que o texto aconteça. A narrativa, o enredo, melhor dizendo. A ajuda oferecida pela cegonha é um fato bem importante, gente. Mas por que ela ajudou? Você tem que ver que há um fato ainda mais importante. Se não acontecesse alguma coisa antes, ela não ia oferecer ajuda. Então tem alguma coisa aí mais importante do que a ajuda. Olha como é interessante isso, né? O oferecimento de uma recompensa. Veja que está tudo ligado, gente. Ela ajudou porque tinha uma recompensa. Mas por que tinha uma recompensa sendo oferecida? Aí, esses porquês aí vão lhe levar ao fato que é o mais importante. E aí a letra D, o osso entalado na garganta do lobo. Se o lobo não se entalar com o osso, ele não ia oferecer recompensa. Se ele não oferece a recompensa, a cegonha não ia ajudar, certo? E se a cegonha não ajudasse, não ia acontecer todo o resto da história, né? Toda essa moral aí de a cegonha ajudar e depois o lobo não agradecer, não recompensar ela. Ok? Então, fácil. Gente, quando for essa ação principal, quando for o fato que desencadeia, é justamente o conflito do texto. Você vai ver aquela ação que ela gerou outras ações. Aquela ação é a geradora de outras ações, certo? Veja que você pode dizer, professor, mas se a cegonha não oferece ajuda, pronto, acabou o texto. Verdade. Pode ser sim, você pode... Mas por que ela ofereceu ajuda? Você tem que trabalhar com o que está no texto, não com o que não está no texto. O que está no texto é que ela ofereceu ajuda. Por que ela ofereceu ajuda? Porque ele ofereceu recompensa. E por que ele ofereceu recompensa? Porque ele se entalou com o osso. Então a ação principal, a ação que gerou as outras ações foi justamente ele ter se engasgado com o osso. Certo? Ter se entalado aí com o osso. Ok? Então, letra D. Próximo, agora para responder a terceira, a quarta e a quinta, as três últimas questões dessa atividade, foram só 5 questões. Nós vamos ler aqui esse poema, né? O Vento, ok? Eu creio que esteja boa a visualização. Se não tiver boa, a gente... Vamos dar o zoom, né? Esse aqui ficou um pouquinho menor, né? Vamos dar o zoom. Só para garantir. O vento. Querer transformar o vento. Dar ao vento uma forma concreta e apta à foto. Eu precisava, pelo menos, de enxergar uma parte física do vento, uma costela, o olho. Mas a forma do vento me fugia, que nem as formas de uma voz. Quando eu disse que o vento empurrava a canoa do índio para o barranco, imaginei um vento pintado de urucum a empurrar a canoa do índio para o barranco. Mas essa imagem me pareceu imprecisa ainda. Estava quase a desistir quando me lembrei do menino montado no cavalo do vento que lera em Shakespeare. Imaginei as crinas soltas do vento a disparar pelos prados com o menino. Fotografei aquele vento de crinas soltas. Manuel de Barros. Ele está falando aí que ele queria, né, ver o vento, dar uma forma assim ao vento, né? E aí, como é que ele pôde imaginar o vento? Ele primeiro imaginou ele batendo, né, empurrando a canoa do índio para o barranco, mas não deu muito certo, ficou um pouco impreciso, né? Ele não conseguiu ver bem. E aí depois ele imaginou, né, um menino montado a cavalo, né? Com as crinas soltas do vento a disparar pelos prados com o menino. E ali ele conseguiu, assim, mais ou menos mostrar, né, o que é o vento, né? Essa cena, essa imagem, essa descrição dessa imagem, ela mais ou menos já consegue dar uma visualização para a gente do que é o vento, certo? Mas é lógico que a gente não pode ver o vento, né? O vento é o ar ele não é visível aos nossos olhos, a gente consegue sentir, né? Você pode ligar aí seu ventilador agora, né? Liga ele no 3 aí, o mundial. Você vai sentir ele, né? O vento vindo, né? Aquele ventozinho bom, né? Certo?
esfriando melhor o clima, o ambiente. Enfim, vamos lá. Nem sempre esfria, né? Teresina não ajuda. Mas vamos lá aqui, porque o tempo está indo embora, rapaz. A palavra destacada aí. Mas essa imagem me pareceu imprecisa ainda. Tem um sentido de... Ele quer saber aqui, olha. Imprecisa, essa palavrinha, imprecisa. Qual é o sentido dela? Veja que ele diz que quando imaginou aqui no parágrafo, na segunda estrofe, melhor dizendo, no segundo verso, imaginei o vento pintado de urucum a empurrar a canoa do índio para o barranco. Mas essa imagem me pareceu imprecisa ainda, ou seja, ele não conseguiu precisar. Precisar não no sentido de necessidade, mas precisar no sentido de focar, de conseguir uma imagem perfeita, de perfeição. Então ele não conseguiu ainda ter uma perfeição, não conseguiu ter uma clareza. Opa, essa é a palavra. Ele não conseguiu ter uma clareza de como era o vento. E a questão já nos ajuda, né? Imprecisa quer dizer que é uma imagem sem clareza. Ele não conseguiu ainda definir o vento, certo? Letra A. Letra A já de cara aí. Ok? Quem marcou A já acertei. B, bem definido. Não, na realidade, se fosse mal definida, né, uma imagem mal definida, então mal definido, aí valeria também a B. Mas veja que está dizendo que é bem definido, é o contrário. Com exatidão, na realidade é sem exatidão. Veja também que é o contrário. Esses advérbios aqui não estão ajudando, né? E essa preposição não é com exatidão, é sem exatidão, né? Sem necessidade. Aí veja que eu até falei, precisa, não é no sentido de necessário, não. Precisa de precisão, de acertar, de ir no alvo, ok? Fulano tem um chute preciso, né? Aquele chute que vai no alvo, vai sempre lá no gol, né? Ele acerta, ok? Então veja isso, sem necessidade, na realidade não tem nada a ver essa palavra necessidade, ok? Letra A correta. Vamos conferir o gabarito? Pronto, certinho. Quarta questão, a quarta e quinta questão também são relacionadas ao texto, Vento. O texto trata principalmente sobre o desenho do vento pintado de urucum, o desejo do eu lírico de representar o vento, a necessidade de um menino montar no vento, a paixão do eu lírico pela obra de Shakespeare. Galerinha, tema. A gente até falou numa outra aula sobre tema de texto, certo? Em poemas. Então, o tema a gente vai analisar todas as informações. Se a gente pegar o assunto principal do texto, é o vento, certo? Ele está falando do vento. Mas o que ele está falando sobre o vento? Que ele quer definir o vento em uma imagem. E ele não está conseguindo definir esse vento em uma imagem. Então, ele está desejando, ele deseja representar o vento em uma imagem. E é justamente esse o tema do texto. O desejo do eu lírico de representar o vento, certo? O desenho do vento pintado de urucum foi uma das formas que ele tentou, mas não conseguiu. Aqui é uma ideia apenas, é uma ideia do texto. Uma ideia do texto não é o tema, tem que ser as ideias somadas, relacionadas. A necessidade de um menino montar no vento, nada a ver, né? Aqui está quebrado, ele monta no cavalo, né, o menino. Aqui é aquela alternativa sem noção, você sempre tem uma sem noção, né? A paixão pelo eu lírico da obra de Shakespeare. Aqui é apenas também uma das ideias. Ele lembrou, né, da obra que ele gosta de ler Shakespeare e lembrou da cena que o menino vai montado no cavalo, né? Certo? Então é uma ideia. Uma ideia do texto, ela se soma a outras ideias que formam o tema. A gente não pode considerar uma ideia do texto como tema, viu, gente? Então letra B é a questão. Não vou colocar agora não, porque pode ser que apareça o outro gabarito. Vamos já conferir os gabaritos. Vamos fazer logo a quinta. Qual a informação principal da primeira estrofe? Vamos ler a primeira estrofe de novo? Queria transformar o vento, dar ao vento uma forma concreta e apta à foto. Eu precisava pelo menos de enxergar uma parte física do vento, uma costela, o olho, mas a forma do vento me fugia, que nem as formas de uma voz. Veja que tem tudo a ver com forma de vento. Vamos ver aqui quais são as alternativas, o que ela nos apresenta aí. Forma de vento, segura aí essa expressão aí, forma do vento. A apresentação de uma parte física do vento, está no rumo. Forma do vento, apresentação de uma parte física do vento, está no rumo. A diferença do vento e as formas de uma voz. Não, né? Ele só diz que ele foi dizer que não consegue, né, definir assim como também não define a voz. A forma de enxergar as partes concretas do vento. O vento tem parte concreta? Meio sem noção, né? A dificuldade de transformar o vento em algo concreto. Veja só,
que aqui tem mais a ver. Primeiro, porque, gente, aqui, ó, física do vento lembra a forma do vento, mas ele não consegue apresentar, não é a apresentação. Ele tem dificuldade, né, de transformar. Aparece a dificuldade, ele não consegue transformar, né, o vento em algo concreto. É esse o desejo dele, ele não consegue. Ok, vamos conferir? Quarta letra B, o gabarito. Quinta letra D. Então você tem que relacionar o assunto principal aí, né, no caso, a informação principal da primeira estrofe é que ele tem dificuldade para transformar o vento em algo que ele possa ter sua concretitude, né, que ele possa ver fisicamente. Beleza? Galera, aqui a gente encerra a primeira parte. A questão do Saeb já foi. Então vamos agora para a segunda parte. Agora, ó, muda a chavinha. Vamos falar de poema visual, certo? Como o tempo é pouco, eu não trouxe toda aquela parte teórica. A gente vai já para as questões, já vai analisar o poema visual de acordo com as questões. Vem na prática, vamos logo treinar, né? Vamos fazer o treino. Tá bom, professor, para de falar, vamos logo aí, rapaz, desculpa aí. Olha só o poema, esse poema é muito conhecido, algum professor já deve ter colocado uma atividade aí com vocês, tenho certeza. Poema conhecido, né? E diz o seguinte, aqui eu vou ler para vocês, acompanhem aqui a minha leitura, eu não vou dar o zoom porque nem adianta, que ele está assim meio torto, né? Então veja só, nesse primeiro verso diz o seguinte, ó, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho, do café descendo quente, pelo bule reluzente, e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? E a orelha da xícara aqui, né, é o ponto de interrogação. Rapaz, genial, né? Genial. Para mim, a parte mais genial desse poema é esse ponto de interrogação aqui, né, em forma de orelha. Para mim, calma, tu pode achar outras coisas diferentes. Galera, então tá aqui, o poema ele tá dizendo, né, na tarde fria de julho, né, talvez lá onde ele mora, julho seja o período mais frio, né, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente, pelo bule reluzente, e me pergunto já em prosa, né, ele já se perguntando, né, existe coisa mais gostosa, né, ele já ali se alegrando com o café. Vamos ver o que cada questão quer? E aí a gente vai fazendo aqui a análise. Na parte superior do texto, a disposição dos versos sugere que o café está frio, quente, amargo, gostoso. Galera, poema visual, os poemas visuais, eles são para serem vistos, além de lidos e ouvidos. Eles devem ser vistos. A gente deve se atentar a todos os detalhes. Veja que eu me atentei aqui ao detalhe da orelhinha, né, que é um ponto de interrogação. Existe coisa mais gostosa? Ele perguntando, né? Eu me atentei. Tem gente que não vê isso. Pega e lê. Existe coisa mais gostosa como se fosse uma afirmação, né? Tudo bem que essa interrogação dele é meio que já afirmando, ok? Mas não é por aí o caminho. E veja que os versos, eu não botei até o zoom, né? Porque esses versos aqui iniciais, eles estão, né, na vertical. A gente tem que meio que virar assim, né? Olha aí eu me virando aí, rapaz. A gente tem que virar para ver, né? Porque ele quis representar algo, né? Ele representou aí a fumaça. Então veja que no poema o recurso gráfico, certo? Gráfico no caso de imagem, ele é muito importante. Então essa fumaça aí, e aí fica fácil, né? A fumaça no café ou em qualquer outra comida, né, geralmente, vai mostrar que ela está quente, né? Certo? Quando a comida é fria, vai ter uma fumaçazinha do gelo, né? Daquele frio que ela tem, né? Mas a gente sabe que o café só faz fumaça quando está quente. Questãozinha fácil, né? Essa daqui foi tranquila, né? Facinha. Não foi fácil? Gostei dela. Então, o café está frio? Não, né? Nada a ver. Café frio não sai fumaça. Amargo? Só. Tem gente que pelo cheiro consegue saber se o café está amargo. Tem gente que pelo cheiro, né? Não é o meu caso, eu só mesmo provando para saber. Gostoso, aí que tem que provar mesmo. Tem gente também que pelo cheiro já sabe que o café está gostoso. Você é um deles? Não sei, né? Enfim, outro só toma café com leite, rapaz. Rapaz, tá só no leite, né, rapaz? Rapaz. Enfim, então letra B é a correta. Já já a gente confere o gabarito. A palavra que representa o tema do texto. Café, bule, prosa ou barulho. Ah, galera, muito fácil, né? Muito fácil, que ele quer evidenciar aí, né? Veja que tudo aí vai cooperar
para o café, certo? Veja só, cheiro. Tem a ver com bule cheiro? Não, né? Bule não tem a ver. Barulho, aqui já tem a ver com bule, certo? Mas você vai associar todas elas no final. Quente, a própria palavra café. Aí aqui que aparece bule, né? Reluzente, certo? Prosa, geralmente café é bom para tomar café, né? Quando você está reunido com algumas pessoas, né? Aquela conversinha, não, aquele cafezinho. Já viu seus parentes, né? Na casa da sua avó, talvez, né? Finalzinho da tarde. Aquele cafezinho aí, fulano, aqui, quando a gente conversa, né? Bota uns 2 dedinhos de café aí, rapaz. É muito comum, né? Então, todas essas palavras, todos os versos, né? Eles vão contribuir, né? Para a palavra que representa o tema do texto, que é o café. Ok? Vamos conferir os gabaritos? Olha, quente, café. Beleza, certinho. Então, gente, poema visual tem que ser visto aí todo o recurso gráfico, toda a imagem tem que ser analisada, mas também a gente não vai deixar de lado as palavras, né? O recurso verbal, ok? A gente vai observar tudo ao mesmo tempo. Terceira questão, né? Agora a gente tem aqui, de cara, vamos agora analisar o poema, vamos começar com a análise. De cara a gente já tem uma casa, né? Parece uma casa, certo? Olha aí. Aqui as paredes, o chão, né? Outra parede. Aqui fazendo o formato da porta, né? E aqui o telhado. Olha só, o telhadinho. Se quisesse botar uma chaminé, podia ter botado aqui, né? Uma chaminézinha. Pá, né? Olha aí. Chaminé, né? Em casa de brasileiro. Muito bem. Em casa de piauiense, mais ainda, né? Enfim, deixa quieto a chaminé. Vamos lá. Agora vamos ler. Agora a gente. Por isso, não, vou ler não. É poema visual. Eu vou só ver. Deixa quieto, eu vou para a questão. Não, rapaz, faça isso não, pelo amor de Deus. Vamos prestar atenção aqui. O menino viajou para a lua dormindo. Veja que os outros versos também vai dizer a mesma coisa. O menino viajou para a lua dormindo. O menino viajou para a lua dormindo aqui e aqui também. E o chão também. O menino viajou para a lua dormindo. Anuncia a porta, né? O menino, o menino, o menino. Ok? Então, o foco aí é o menino, e aí depois a gente vai para as outras partes, né? O menino viajou para a lua dormindo. Ok? Nada nesse poema deve ser deixado de lado. Vamos lá, por quê? A palavra que representa a temática do texto é esse texto aí. Qual é a palavra que vai representar a temática? Não é qual é a palavra que é o tema, que representa o tema, na realidade. Sonho, realidade, imaginação, determinação. Algumas a gente vai excluir aqui de cara. Determinação. O que tem a ver determinação com viagem à Lua, né? E o menino? Talvez, né, lá para o primeiro astronauta, né, para os astronautas tem a ver. Isso para essa realidade aqui não. Realidade, viajar, Lua. Gente, a gente sabe que esse campo semântico, né, viagem, Lua, geralmente, né, ele leva você a fora da realidade, né? Eita, fulano, tu tá viajando, ou seja, tu tá fora da realidade, né? Eita, fulano, tu tá no mundo da lua, tá fora da realidade, né? Então eu acho que esse texto ele quebra com a realidade, ele não tem a ver com a realidade não, né? Aqui pega, aqui o negócio fica mais fino. Sonho ou imaginação? E agora? O que que é? Galera, para eu estar, talvez, imaginando alguma coisa, é preciso eu estar acordado, né? Então eu fico aqui imaginando, né, o que poderia acontecer se eu fizer tal coisa, como é que seria, né, se eu ganhasse na loteria. Imagina, rapaz, eu com não sei quantos milhões de reais, será que eu ainda ia gravar 4 aulas da... Não, deixa quieto isso aqui, rapaz, falei alto demais. Enfim, imaginação, sonho, né, sonho. Agora o sonho, geralmente os sonhos acontecem. Tudo bem, tem aquela frase, sonhar acordado, né, mas que tem a ver com imaginação também. Mas o sonho em si, ele acontece quando você está dormindo. Aí entra essa palavra, vou até colocar aqui, ó, dormindo. O menino viajou para a lua dormindo. Então tem tudo a ver aí é com dormir e com sonho, certo? Não é imaginação, porque a gente percebe que o menino estava dormindo. Então, nos seus sonhos, no seu sonho, o menino foi à lua. Ele meio que fez essa viagem à lua, né? No sonho dele. Letra A. Vamos conferir o gabarito? Se é isso mesmo? Perfeito. Então, gente, poema visual envolve o efeito gráfico, né? O que você chega, como também vai envolver aí, né, as palavras em si. Você não pode esquecer de nada, né? Certo?
E a casa, o que tem a ver? Ele estava em casa, ele estava dormindo, né? Então, eu penso que a casa tem muito a ver com isso, certo? Se bem, aqui uma impressão minha, né? Essa casa, ela lembra também um pouquinho o formato de um foguete, né? Ela lembra um pouquinho, né? Não sei vocês, né? O formato do foguetezinho. Aqui a gente pode imaginar assim as asas do foguete, ok? E aqui é aquela chama saindo dele, né? E aí o foguetezão subindo. Aqui é uma forçação de barra muito mais minha do que do poema em si, né? Mas o que a gente pode já deduzir desse poema, entender dele, é que tem a ver com o sonho, né? A imaginação do menino aí, e aí ele chegando a esse recurso gráfico também. Beleza? O que aprendemos na aula hoje? As questões Saeb foram discutidas aqui, a gente mostrou elas, como é que é fácil. São questões que estão no nível bem básico, viu, gente? Bem fácil de se realizar. E a etapa de revisão do poema visual. A gente já fez uma revisãozinha aqui sobre poema visual, né? O entendimento de vocês sobre poema visual. Beleza? Bem tranquilo aqui, né? Para nossa análise. Gente, então já fica aqui o meu obrigado para todos vocês e também um até a próxima aula. Vamos nos divertir bastante ainda nas próximas aulas, certo? Então, valeu, abraço forte, até mais.